Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Dando início a mais uma videoaula da disciplina de História da Igreja 2. Nessa feita, nós iremos pensar um pouco sobre a Reforma Protestante, mais especificamente sobre a vida e obra de Martinho Lutero. Meu nome é Fábio Alvarenga e eu estarei juntamente com você nessa videoaula. Nós temos um objetivo aqui nessa videoaula, que é o quê? Compreender o contexto histórico da Reforma Protestante, a atuação de Martim Lutero, a importância das 95 teses e a consolidação do movimento reformador e os últimos anos da vida de Lutero. Começo com uma indagação. O que levou um monge católico, um monge agostiniano, a desafiar a maior instituição religiosa da Europa? Porque a Reforma Protestante ela mudou o curso da história da Igreja? Interessante nós pensarmos nessas duas nuances, porque o que levou esse monge a desafiar a maior instituição do seu tempo? Haja vista que todos aqueles que se levantavam contra ou traziam uma nova visão, eles tiveram um fim não muito agradável. Nós podemos voltar um pouco, quando nós tivemos a disciplina onde nós estudamos sobre os pré-reformadores, nós vamos ver sobre Savonarola, Jan Hus, Wycliffe. A gente vê que eles morreram em mortes crudelíssimas. E por quê? A Reforma Protestante ela mudou o curso da história da Igreja. A Reforma Protestante ela foi um dos pilares desse acesso à leitura ao povo. Ela trouxe consigo uma revolução nas artes, trouxe consigo uma revolução na cultura. Por quê? A Reforma Protestante ela mudou o curso da história da Igreja. Um contexto histórico. É interessante a gente pensar que no século XVI a Igreja Católica ela possuía uma enorme influência religiosa, política e econômica na Europa. A Igreja Católica ela era responsável por ditar como o povo pensava, o que o povo pensava e como eles iriam agir. Contudo, houve-se muitos abusos. Havia se tornado alguns até, digamos assim, comuns, tais como venda de indulgências, corrupção clerical, nepotismo, pouco acesso do povo às escrituras, onde apenas alguns eles tinham acesso e em alguns casos somente poucos tinham acesso, e a salvação associada a obras práticas religiosas, onde deveriam ser feito algo para se alcançar algo. E muitos cristãos ansiavam por uma reforma espiritual. Se a gente puder voltar um pouco no tempo, quando nós vamos estudar sobre o monasticismo, esse movimento, a gente vai observar que o que? Essa ânsia dessa reforma, ela surgiu em muitos corações, mas às vezes muitos não se manifestavam. Por quê? Por medo de ser silenciado com perseguição. Aí então a gente vai ver de uma forma, estou passando aqui de uma forma bem simples e resumida. Houve-se então esse movimento do monasticismo. Dados biográficos. Martim Lutero ele nasceu em 10 de novembro de 1483, no local em Esblen, formado em Direito, tornou-se monge agostiniano em 1505, doutor em Teologia e professor bíblico. Haja vista que Martim Lutero, o seu pai, tinham um objetivo: tornar Martim Lutero um advogado. Mas a história vai contar que Lutero ele não tinha essa aptidão. Em uma viagem, houve-se uma lenda que ela é bem retratada em alguns livros históricos, que Martim Lutero estava nessa viagem
Então começou a cair uma chuva bem forte, raios, relâmpagos, e Martinho Lutero começou a clamar a Santa Ana, dizendo assim: se ele chegasse em paz no final da sua peregrinação, da sua viagem, ele se tornaria um monge. Então ele chegou em paz, e a história conta que em ato contínuo ele contrariou os seus pais vendendo seus livros de direito, e então se voltou a, digamos assim, ao monasticismo. Ele tornou-se um monge agustiniano. A história também vai contar que Lutero vivia angustiado, com um questionamento interno. Como um pecador ele pode ser aceito por Deus? Quantas obras elas seriam suficientes? Conta a história que Lutero ele vivia numa vida de regrada, em jejum e atos, tentando acalmar essa angústia que havia entre si. Chegou ao ponto onde o seu professor falou assim: não, Lutero ele está assim tão flagelado por essas dúvidas porque lhe falta serviço. Então começou ao movimento, a levá-lo ao academicismo. Ele se tornou-se professor nesse tempo. Ao estudar Romanos 1,17, ele compreendeu que a justificação é recebida pela fé e não pelas obras. A reforma começou antes no coração de Lutero do que nas portas da igreja de Wittenberg. É interessante que esse movimento, esse ato de, digamos assim, de questionamento, de olhar a realidade e comparar com a escritura, ela surgiu muito antes de Lutero. Há algumas nuances aqui, mas depois a gente vai comentar sobre isso. Mas antes da reforma ela ganhar propriedades externas, ela aconteceu nos corações internos. Porque é impossível a pessoa se colocar diante das escrituras e não ver algo mudando em seu coração ao ponto de isso desaguar no seu lado externo. Não o movimento do externo para o interno, mas o movimento do interno, partindo do coração, onde deságua em atos, em práticas externas. O estopim da reforma. O dominicano, um frade dominicano, John Tetzel, ele promovia as indulgências com a promessa de reduzir penas no purgatório. A frase atribuída a Tetzel é assim que a moeda no cofre tilinta, uma alma do purgatório salta. Lutero considerou essa prática antibíblica. Vamos lá. Interessante ressaltarmos que John Tetzel ele é uma figura extremamente importante, um marqueteiro, digamos assim, do Papa. Porque na época de Lutero havia-se uma grande construção ganhando vida, que era o quê? A Basílica de São Pedro. E precisava-se de quê? De recursos. Então Tetzel ele apelava, literalmente, com seus artifícios ao quê? Olha, havia-se até um ditado que Tetzel ele cantava assim com a moeda no cofre tilinta, uma alma do purgatório sai. Lutero achou essa prática extremamente antibíblica. Por quê? O único que tinha o poder de tirar da condenação era o próprio Deus. E as indulgências eram o quê? Um perdão, um documento, dizendo que tal pessoa foi perdoada. E era um documento que ele não valia somente para a pessoa, era um documento que traria, digamos assim, o aval para outras pessoas. E imagina, literalmente, Tetzel utilizava esse marketing para o quê? Para a arrecadação de fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Isso trouxe uma revolta santa, digamos assim, em Martim Lutero, ao ponto dele escrever
as 95 teses e fixá-la nas portas do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Haja vista que alguns historiadores vão dizer que Martim Lutero ele não fixou as 95 teses, ou seja, o seu tratado, na porta da Catedral de Wittenberg. Ele redigiu-se uma carta e mandou para o oficial, ou melhor, para o chefe de Tetzel, dizendo que, peraí, o que eles estão fazendo é extremamente errado. O objetivo de Lutero é o quê? Era debater as práticas da igreja. Ele critica a venda de indulgências. Ele defende o quê? O arrependimento genuíno, porque somente Deus ele tem esse poder de trazer perdão ou não trazer perdão. E ele reafirma o quê? A autoridade das escrituras. E graças à imprensa de Gutenberg, as teses se espalharam rapidamente pela Europa e houve-se grande adesão por parte dos monarcas, porque era extremamente interessante e relevante ao movimento que estava surgindo com Martinho Lutero. A Dieta de Worms. A Dieta de Worms ela foi uma convocação imperial, onde Lutero foi chamado adiante do imperador Carlos V e perguntado, questionado: você se retrata dos seus escritos? A resposta foi concisa e objetiva: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou, não posso agir de outra maneira. O que Lutero estava dizendo? Olha, se me provarem pela Bíblia que eu estou equivocado, então eu me retrato. Lutero colocou a autoridade das escrituras acima das tradições humanas, acima da tradição da igreja, porque havia-se, ou melhor, há uma ideia de o quê? Que a tradição ela está acima da interpretação das escrituras. A interpretação das escrituras ela está subordinada à tradição da igreja. Então Lutero ele coloca tudo isso em xeque. E interessante que anos depois foi, como é que eu posso mencionar, foi condensado princípios que nortearam a reforma protestante, ou melhor, os 5 solas, os 5 somente. Quais são eles? Sola Escritura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo glória, somente a Deus devemos dar glória. Interessante que algumas pessoas, ao defender somente as escrituras, sola escrituras, eles julgam que nós não precisamos de um outro, digamos assim, de outro livro, somente a Bíblia basta. Eles defendem o que? A nuda escritura. A Bíblia é importante? Sim, é extremamente importante. Já dizia um grande homem de Deus: visite bons livros, mas permaneça na Bíblia. A Bíblia é importante, mas nós precisamos ser humildes ao ponto de consultar outros livros nessa nossa busca por conhecimento. A Escritura é importante, mas nós também precisamos aprender através de outros livros. Somente a fé. A fé em quem? A fé em Deus. O justo viverá pela fé. E a salvação? A salvação não é por práticas humanas. A salvação é pela graça. É Deus que, na sua graça maravilhosa, estende as suas mãos a pecadores e os salva. Interessante que durante o exílio no castelo de Wittenberg, Lutero ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, dando assim um pontapé inicial para a popularização das escrituras, o desenvolvimento da língua alemã e o fortalecimento da fé
reformada, ou melhor, fortalecimento da reforma protestante. Por quê? Havia-se, na época de Lutero, pouco acesso às escrituras. Então, graças a esse movimento de traduzir a Bíblia para o dialeto do seu tempo, da sua região, ele tornou a Bíblia mais acessível, digamos assim. A expansão do movimento. A reforma alcançou a Alemanha, Suíça, França, Inglaterra, Países Baixos e surgiram outros reformadores, tais como Ulrico Zwingli, João Calvino e John Knox. Mas houve-se grandes desafios, tais como conflitos políticos, divisões religiosas e problemas de saúde. Mas mesmo assim, Lutero ele continuou pregando, escrevendo e ensinando. Os seus escritos eles ganharam grandes notoriedades. Até alguns autores vão colocar que as maiores impressões do seu tempo foram os escritos de Lutero, seus ensaios. E a morte de Lutero. Lutero ele morreu em 18 de fevereiro de 1546, na Alemanha, na mesma cidade onde nasceu. Suas últimas palavras foram: somos mendigos, esta é a verdade. Uma declaração de dependência total da graça de Deus. Lutero, ele foi um homem que foi totalmente dependente de Deus. Conta a história que uma pessoa chegou para ele no final da sua vida e disse assim: Lutero, o que você fez? Você tinha noção de onde você iria chegar? Ele disse: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Contribuições de Lutero: retorno à autoridade das Escrituras, ênfase na justificação pela fé, a tradução da Bíblia para o povo, a reforma da educação cristã, porque a reforma protestante ela trouxe um grande avanço para a educação cristã, o povo tendo acesso, todos foram instigados a aprender, a ouvir a palavra de Deus partindo da sua própria voz, lendo o texto sagrado. E uma influência duradoura na igreja mundial. E eu coloco aqui algumas reflexões finais para a gente encerrar. O que mais incomodava Lutero na igreja da sua época e o que mais nos incomoda? Por que as 95 teses causaram tanto impacto? Porque elas causam tanto impacto em nós hoje. Haja vista que as 95 teses foram um convite ao debate, um convite a sentar e a questionar, a pensar sobre. E o que significa afirmar que a salvação é somente pela graça? Apesar que nós, muitas das vezes, questionamos, muitas das vezes tentamos colocar meios para alcançar a salvação. Mas a salvação ela é somente pela graça. E quais os desafios atuais da igreja, que a igreja se assemelha aos do século XVI? Será que há alguma similaridade ou estamos anos-luz diferente? E como podemos aplicar o princípio da reforma em nossos dias? Como nós podemos dar sequência? Porque havia-se uma ideia na época de Lutero que a igreja que passou pela reforma ela deveria sempre estar em reforma. Isso ele não estava falando exclusivamente de instituições, mas de nós. Quando nós nos colocamos diante das escrituras, será que aquilo nos coloca contra a parede? Há um texto que eu gosto muito,
de Jesus com seus discípulos na última ceia. E Jesus diz assim: um de vós irá me trair. Interessante que eles não começaram a questionar uns aos outros, eles começaram a se questionar: serei eu? Serei eu? Ou seja, a reforma ela tem que continuar em nós. Deixa aqui algumas sugestões de alguns livros que são extremamente importantes e uma citação de Lutero: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. E o texto bíblico que é referência para os ensinos e para que foi referência para a vida de Lutero, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Encerro aqui essa pequena introdução sobre a vida e obra de Martim Lutero. Espero que você seja instigado a estudar um pouco mais e se aproximar desse homem que muitos o consideram como gigante. Há uma citação, acho que é Bernard Chartres, que ele vai dizer que só consigo ver um pouco mais longe não é por causa da minha estatura, mas porque eu aprendi a me erguer sobre os ombros de gigantes. Martim Lutero com certeza foi um desses gigantes e nós só conseguimos ver um pouquinho mais longe graças a esse gigante. Esse gigante que aprendeu a se sujeitar a toda escritura, a verdade eterna de Deus, que ela é acima de instituições, que ela é acima de qualquer outra coisa. É a palavra de Deus. Encerro por aqui. Espero que a gente tenha comunicado algo e até breve. Até uma próxima aula. Espero que a gente tenha pelo menos feito você aluir pelo menos 1%. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar com você. Senhor, te louvo por este dia, por essa oportunidade, por este momento. Na nossa pequenez, na nossa fraqueza, o Senhor demonstra a sua graça. Nos proteja, nos guia, que possamos caminhar com a confiança, Deus, que a tua palavra é verdade, e nos rendendo a ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Que sem o Senhor, ó Deus, nada nós podemos fazer. Nos abençoe, nos proteja, que o seu nome seja glorificado, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus os abençoe.